Andando ali nos corredores, existe tanta opção de alimento, ou será que é produto alimentício ultraprocessado? E esses alimentos, eles têm como característica principal que eles são completamente desbalanceados nutricionalmente. Da formulação e até da embalagem da apresentação, eles tendem a ser consumidos em grandes quantidades, muito além do que a gente precisaria. Além disso, a própria maneira como esses alimentos são produzidos traz consequências não só para a nossa saúde, né, ao consumi-los, mas para o meio ambiente e para a cultura alimentar da nossa população. A fabricação de alimentos ultraprocessados normalmente é feita por indústrias de grande porte, né, muito famosas, multinacionais. E ela envolve diversas etapas de processamento que a gente jamais conseguiria repetir em casa. Então, são alimentos que são muito diferentes daqueles que seriam similares a ele produzidos no nosso domicílio. Vou te dar um exemplo aqui. Uma bolachinha de nata feita em casa recheada com uma goiabada. É completamente diferente de um biscoito de chocolate industrializado recheado com baunilha. Nesse biscoito de chocolate industrializado recheado com baunilha, por exemplo, eu tenho uma quantidade totalmente desbalanceada de gorduras que não são saudáveis, de açúcar e uma quantidade de compostos químicos que estão adicionadas ali com um único objetivo: realçar o sabor. Esse realce intenso de sabor pode fazer com que as nossas papilas gustativas fiquem facilmente viciadas. E aí o sabor dos alimentos naturais, por exemplo, uma fruta, deixa de ser atraente para a gente. É por isso que na introdução da alimentação das crianças, a gente bate muito na tecla para que esse tipo de alimento não seja oferecido muito cedo. Isso não é bobagem do nutricionista, é porque existem sim nesses alimentos componentes que viciam o nosso paladar. E aí fica difícil para a gente gostar de comida de verdade depois de comer isso. Isso aqui 2 exemplos de alimentos que a gente até poderia fazer em casa, mas esses 2 aqui são alimentos considerados ultraprocessados, né? A gente pode fazer uma maionese caseira, basta bater ovo com óleo, né? É super simples de fazer. Mas quando a gente encontra esse produto, ele não é o mesmo produto daquele que a gente faria em casa, porque quando a gente vai ler a lista de ingredientes dele, a gente encontra uma diversidade de nomes que eu nunca vi por aí. Eu, por exemplo, nunca vi um pé de antioxidante TBHQ. Vocês já viram alguma vez? Então, toda vez que eu encontro um alimento que tem na sua lista de ingredientes nomes muito diferentes, nomes que não tem nada a ver com alimentação do que a gente conhece, nomes que a nossa avó não reconheceria, muito provavelmente estou falando de um alimento ultraprocessado. No caso do creme de leite, por exemplo, eu tenho um creme de leite fresco, que é apenas creme de leite. Mas eu tenho essa opção aqui de caixinha, que vai ter goma, estabilizante e um monte de outras coisas que na nossa cozinha a gente não tem. E isso faz com que esses alimentos sejam categorizados como ultraprocessados. Além do biscoito recheado, além desses 2 aqui que eu trouxe, a gente tem, por exemplo, vários iogurtes, que tem a lista de ingredientes extremamente extensa. Eles também são categorizados como ultraprocessados. Macarrão instantâneo, chips, pratos prontos congelados. Gente, tudo que eu for consumir, que na lista de ingredientes eu tiver nomes que eu não conheço, que não se parecem com o nome de comida, né? Que a nossa avó não reconheceria como comida, como diria lá, né? Foge que é cilada. Esse tipo de alimento não deve fazer parte da nossa rotina, ele deve ser a exceção da exceção.